Deuteronômio 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os seus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Aleluia! O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E se não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu me coloco, Senhor, diante de Ti uma vez mais, e me humilho, Senhor, diante da Tua presença neste momento, Pai. E te peço, ó Deus, que nesse momento o Senhor venha encher-me, que o Senhor venha me dar sabedoria, Pai, ousadia, unção, Pai, para ministrar a Tua palavra nesta noite, e que esta palavra fale, Pai, aos corações dos Teus filhos e ao meu coração, Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, para prestar culto a Ti, e queremos, ó Deus, sair da Tua casa nesta noite, Pai, transformados, ó Deus. Queremos sair, Senhor Jesus, abençoados para a glória do Teu nome, Pai. Eu oro e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos meditando em um capítulo da Bíblia onde fala sobre bênçãos e sobre maldições. Esse capítulo 28 de Deuteronômio, ele abria para o povo de Israel. Moisés falava com eles sobre como ser abençoados, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele não tem prazer em ver o seu povo mendigando. Ele formou todas as coisas para que o seu povo vivesse de uma forma regalada, de uma forma a fartar e não faltar. Então o Senhor Jesus, o Senhor, o nosso Deus, Ele diz aqui nesse capítulo que nós devemos ouvir a voz do Senhor e ser zeloso para guardar as palavras do Senhor, para guardar os mandamentos do Senhor. Que quando nós ouvimos o que o Senhor está dizendo, quando nós obedecemos, quando nós seguimos
aquilo que o Senhor ordenou para que fizéssemos, nós podemos ter a certeza que a cobertura do Senhor está sobre nós, que tudo aquilo que nós formos fazer, nós vamos ser prósperos, nós vamos ser abençoados, que nós vamos sempre ser vitoriosos, porque a palavra do Senhor diz que nós seremos benditos, nós seremos abençoados na cidade, nós seremos benditos, seremos abençoados no campo. E a palavra do Senhor diz que a bênção está sobre nós. A bênção não está porque nós estamos na cidade ou porque nós estamos no campo. A bênção não está no lugar, mas está em nós. Então, aonde quer que nós formos, a bênção irá nos acompanhar. A bênção irá nos acompanhar por quê? Porque ela é decorrente da obediência, e nós estamos obedecendo as ordens do Senhor, nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor diz para nós que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós vemos pessoas negligenciando esse mandamento, pessoas que muitas vezes têm condição de fazer algo por alguém e não faz. Ele encolhe a sua mão, ele retém aquele socorro, aquela ajuda que ele poderia estar dando para aquela pessoa. Isso nós não falamos somente de forma financeira, mas às vezes a pessoa precisa ouvir uma palavra e você olha para a pessoa e você a rejeita porque a pessoa está mal trajada. E muitas vezes a pessoa, ela não está naquela situação porque ela quer, e você não quer ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer. Muitas vezes ela precisa somente que você toque, que você dê um abraço, que você dê uma palavra de apoio, de conforto, para que ela possa se encher de ânimo e voltar a fazer aquilo que antes ela fazia. E muitas vezes nós vemos irmãos hoje estão fora dos caminhos do Senhor porque foram rejeitados pelos membros da igreja onde congregava. E nós não podemos deixar que isso venha acontecer. Porque se o Senhor diz que amar o próximo como a nós mesmos é um dos mandamentos, por que nós vamos deixar de cumprir esse mandamento? Por que nós não vamos atender aquilo que o Senhor está mandando que seja feito? Então, irmãos, as pessoas, muitas vezes elas querem, sim, ser abençoadas, mas elas não querem pagar o preço. E o preço que o Senhor nos pede não é alto, não é caro. Caro é o preço que o inimigo cobra por emprestar, porque ele não tem para dar. Mas ele cobra para emprestar algo que não é dele. Então, irmãos, nós temos que cumprir as palavras do Senhor para que as coisas venham correr bem para nós. Porque ele diz que o fruto do nosso ventre, o fruto da nossa terra, o fruto dos nossos animais, o rebanho das nossas ovelhas, isso tudo são bênçãos que o Senhor nos dá. Os filhos são heranças, os filhos são bênçãos. Tudo aquilo que nós temos irá fluir, irá prosperar, irá andar, irá ser de qualidade. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Quando ele diz, bendito é o teu cesto, bendita é a tua amassadeira. O cesto, irmão, é o lugar onde se recolhiam os cereais, onde se recolhiam os frutos. Significa que ali há provisão. A amassadeira era o lugar onde era amassado o pão. Significa que pode se transformar a provisão em prosperidade. Então nós podemos, irmãos, deixar de ser abençoado pelo Senhor ou sermos ricamente abençoados. Porque a palavra diz que não somente as bênçãos do Senhor virão sobre aqueles que seguem os seus mandamentos, assim como também a maldição recairá sobre aqueles que não faz a vontade do Senhor, aqueles que não obedecem aos mandamentos do Senhor. Ah, meus irmãos,
o Senhor diz que nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos um povo escolhido por Ele, e o inimigo não vai tocar em nós se nós obedecermos a sua voz, se nós seguirmos os seus mandamentos. O inimigo, ele não vai tocar em nós, ele vai se levantar, mas ele vai cair. Por quê? Porque o Senhor está sobre a nossa volta, o Senhor está nos guardando, e Ele diz que o nosso inimigo, ele se levantará, mas o Senhor irá abatê-lo. E o nosso inimigo, ele será entregue diante de nós ferido. Ele vai ser entregue diante de nós humilhado. Não adianta o inimigo se levantar contra você no teu trabalho, se levantar contra você na escola, se levantar com você na tua vizinhança. Não adianta o inimigo usar pessoas para te defamar, para te caluniar, porque o Senhor vai fazer com que isso tudo venha à tona, venha mostrar quem é quem. E você que é um servo do Senhor, você que é um servo de Deus, que segue os mandamentos, que confia no Senhor, que entrega diante do Senhor toda a questão, toda a causa, toda a polêmica, o Senhor Jesus resolve. O Senhor, Ele vai na frente, o Senhor vai resolver para você. O Senhor vai trazer esse inimigo derrotado diante de você. Esse inimigo vai vir caído, vai vir ferido diante de você, porque o Senhor luta por nós. O Senhor guarda o seu povo. O Senhor fala que o inimigo, ele pode sim se levantar. Ele vai vir contra você por um caminho, mas ele vai olhar para você, ele vai ver que existe um exército celestial ali em volta de você, te protegendo, e ele vai, desesperado, procurar sair da tua presença, e por 7 caminhos ele vai ter que fugir, porque ele não vai resistir, ele não vai conseguir ficar. Ele sabe o que está ali diante de você, Ele sabe quem está na tua frente, Ele sabe quem está na tua retaguarda, Ele sabe quem está nas tuas laterais, Ele sabe quem está na direção da tua vida. Por isso, irmãos, é que nós devemos procurar nos consagrar, nós devemos procurar buscar sempre a santificação, nós devemos buscar sempre o entendimento na palavra de Deus. Nós não devemos ficar fora dos planos de Deus para nós. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem que estiveram um dia na presença do Senhor, e aí você encontra a pessoa numa situação daquelas que a Bíblia fala aqui, mendigando, numa situação onde nada do que a pessoa faz prospera, por melhor profissional que a pessoa seja, nada dá certo, tudo que a pessoa faz dá errado, a pessoa não consegue produzir nada, tudo que ela toca a mão seca, onde ela pisa fecha. Não tem, por quê? Porque a pessoa, um dia ela esteve na presença do Senhor, e ela conhece a vontade de Deus, mas ela deixou de fazer, para fazer a vontade da carne, para seguir a vontade da carne, e por isso a pessoa hoje está vivendo uma situação assim miserável. Mas nós, irmãos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós não temos aquilo que nós queremos, mas nós temos tudo o que nós precisamos, porque o nosso Deus, Ele não deixa faltar para nós aquilo que nós precisamos, porque muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que nós precisamos, não é para o nosso bem. Muitas vezes, se nós obtivermos aquilo que nós queremos, nós poderemos perder a nossa salvação, nós poderemos sair da presença do Senhor. E o Senhor então, Ele não vai nos dar, por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele sabe que tudo que nós precisamos, Ele tem e Ele nos concede, porque nós permanecemos firmes na sua presença, nós permanecemos nos seus mandamentos, confiando no poder de Deus. Irmãos, nós não temos que nos preocuparmos. Nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor, Ele tem confirmado
que nós somos um povo escolhido, nós somos um povo santo. E o Senhor, Ele prometeu que nós permaneceremos sustentados pelas mãos do Senhor, guardados pela mão do Senhor, enquanto nós andarmos firmes, guardando os mandamentos dEle. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, o Senhor diz para nós: aqueles que são fiéis, aqueles que faz de mim a sua fonte de provisão, aquele que confia que eu tenho poder para suprir as suas necessidades, o Senhor diz para nós, irmãos, que Ele nos fartará de bens, Ele nos dará abundância de bens, e que todos os frutos dos nossos animais, os frutos da nossa terra, está sobre a terra que o Senhor prometeu dar para os nossos pais. Então tudo isso vem como herança para nós. Tudo isto que o Senhor prometeu para os nossos pais, na nossa terra, nós estamos tomando posse, irmãos. O Senhor, Ele vai abrir sempre o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva de bênçãos, chuvas de unção, chuvas de poder, chuva para que a terra venha produzir o que nós precisamos e abençoar todas as obras das nossas mãos. O Senhor diz que nós seremos prósperos, que nós seremos ricamente abençoados, que nós vamos ter para dar, nós vamos ter para emprestar, nós não vamos precisar tomar emprestado, porque nós seremos prósperos, nós seremos abençoados. E mais, irmãos, aonde quer que nós estivermos, o Senhor nos colocará por cabeça, não por cauda. Nós estaremos sempre no topo, nunca embaixo. Nós não vamos ser pisados, porque o Senhor, Ele exaltará os filhos dEle. O Senhor estará exaltando as nossas cabeças, irmãos. Nós estaremos em primeiro plano, porque o Senhor estará conosco. E o Senhor manda dizer para nós hoje: quando obedeceres aos mandamentos que hoje te ordeno para o fazer, Ele nos colocará por cabeça. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Não vamos sair nem para a direita nem para a esquerda, mas vamos permanecer firme na palavra do Senhor. Muitas vezes nós vamos ouvir palavras que vão encher o nosso coração, palavras que vão falar aos nossos corações, e muitas vezes nós não vamos querer dar crédito, nós vamos achar que é palavra do homem, mas é o Senhor que está usando para falar aquelas palavras, para dizer para nós: ser firme, ser fiel, porque eu sou fiel, e você vai ser também um daqueles que um dia o Senhor usará para entregar uma mensagem de vitória, uma mensagem para alguém que está caído, alguém que o Senhor estará levantando através da tua boca, através do teu testemunho, porque você permaneceu firme nos mandamentos. E o Senhor vai dizer para você: hoje, se desvie do mal, se desvie da aparência do mal, porque o Senhor fala: é muito fácil para o homem se inclinar para as coisas da carne, mas nós precisamos estar revestido do poder de Deus, e nós só vamos, irmãos, nos revestir confiando e seguindo as palavras do Senhor. E o Senhor manda que nós sejamos sábios. Nós não precisamos
de nada que o mundo oferece. Ele diz para você: não furtarás. Você não precisa furtar. Você precisa de uma bênção de prosperidade? Vai no Senhor. Ele é Jeová Jiré. Ele é Deus provedor. Então você não precisa tomar de ninguém. Ele diz para você: não matarás. Você não deu a vida para ninguém. Então não tire, porque Ele vai requerer esse sangue das tuas mãos. Ele diz para você: não adulterarás. Você não precisa também se adulterar. Você tem como ter a tua própria esposa, o teu próprio esposo. Se você é solteiro, o Senhor vai preparar um casamento. Você não precisa ficar ansioso, ansiosa, preocupado. Você não tem que pensar no que vai ser, nem pensar, como diz o ditado, ficando para titio, ficando para titia. Não, o Senhor sabe o tempo certo. E muitas vezes as pessoas entram nessa conversa do mundo, que não tem problema, que isso passa, Deus perdoa. Não, o Senhor diz que Ele castiga a desobediência. E a desobediência, o castigo, irmãos, é o contrário das bênçãos que o Senhor promete. Porque Ele diz que a pessoa vai ser maldita na cidade, vai ser maldita no campo, se ela desobedecer. Enquanto que aquele que obedece será bem-aventurado, será abençoado. A palavra diz que o homem que desobedece ao Senhor, ele é maldito na cidade, ele é maldito no campo, ele é maldito em todos os lugares. Então, irmãos, é muito mais fácil sermos obedientes, é muito mais fácil seguirmos as mensagens, o caminho que o Senhor nos diz para trilhar. Se não tivermos força, peçamos ao Senhor, porque Ele nos dá. Nós não temos, irmãos, que ficar aí preocupado: Senhor, eu não sei se eu vou conquistar a minha salvação. Não, você não tem que ficar preocupado, você tem que buscar sempre a conhecer e entender qual é a vontade de Deus. O que é que está nos mandamentos do Senhor? Então eu vou cumprir, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, porque eu sei que quando eu obedecer, o Senhor, Ele é fiel, a palavra dEle não vai voltar atrás, e eu vou começar a ver que as coisas que eu faço vão fluir de uma forma extraordinária. Eu vou ver que as portas começam a se abrir para mim, eu vou ver que as pessoas vão começar a vir até mim, as pessoas vão se achegar, as pessoas vão sentir prazer, as pessoas vão ver diferença em mim. E aí, irmãos, nós vamos ver que nós começamos a ser abençoados. Nós vamos ver que as pessoas vão pedir para que nós façamos coisas que antes elas não pediam para nós. Elas vão pedir para que façamos uma oração, vão pedir para que falemos alguma coisa sobre o servir a Deus. Como é servir a Deus? O que precisa para servir a Deus? Nós vamos então a passar a ser instrumentos na mão de Deus. E nós vamos começar, irmãos, a distribuir as bênçãos do Senhor, porque elas serão muitas, elas não serão poucas. Nós vamos ser ricamente abençoados, vamos ser verdadeiramente prósperos. Nós vamos ter muito, nós vamos ter para emprestar, nós vamos ter para dar. E não vamos precisar mendigar. É o que diz a palavra do Senhor. Nós sempre seremos pessoas afortunadas. Nós sempre seremos pessoas que andaremos, irmãos, sempre firme nos caminhos do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz: hoje, se guardares todos os meus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre
todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre nós. Então nós seremos exaltados sobre toda a terra, porque o nosso Deus estará sempre conosco. Amém, irmãos? Aplaudam ao Senhor.